Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Lembram que na aula passada a gente estava falando sobre planejamento? Pois bem, pois hoje nós vamos falar de um elemento que é indispensável no ato de planejar, que são os recursos didáticos e o ensino da matemática, tá? Então, que recursos são importantes no planejamento de matemática? Eu trouxe aqui alguns modelos, né, alguns recursos que a gente pode estar utilizando na aula de matemática, mas eu quero que vocês entendam que são apenas exemplos, mas nós temos o universo, né, o meio ambiente, a sala de aula, tudo é possível se utilizar a matemática, tá bom? Mas é importante também que a gente faça uso de recursos estruturados, recursos didáticos, próprios, né, pensados exatamente para a matemática, para que a gente possa estar estabelecendo esse conhecimento matemático dos alunos. E aí, para a gente começar, eu trago para vocês uma fala sobre os jogos como recursos de aprendizagem. Para que os jogos possam ser recursos importantes em nossas aulas, para que possamos ajudar nossos alunos a desenvolver autonomia, precisamos, antes de tudo, mudar nossas concepções de jogos na escola, tá? Lá nos PCNs, lá na década de 90, já apontavam como recurso mais relevante do trabalho com jogos o fato de que provocam desafios genuínos nos alunos, gerando interesse e, por isso mesmo, devem fazer parte da cultura escolar. Então, essa proposição, né, esses desafios, essa curiosidade que os jogos instigam os alunos, o jovem, a criança, o adulto, é, a, a, a desejar, a ter curiosidade, leva também ao aprendizado, tá? Por isso que o jogo na escola ele é fundamental. E aí, eu trago aqui para que a gente possa refletir a importância desses recursos didáticos, desses jogos, dessas atividades lúdicas na aprendizagem. Lembrando que a gente está sempre questionando, sempre indagando sobre o processo, sobre o mundo, sobre o momento em que a gente vive, tá? A gente tem, né, aí no primeiro quadro, o que está no quadro, a professora mostrando, né, um monte de números, e o que os alunos veem? Os alunos veem letras japonesas que eles não identificam, que eles não conseguem compreender. E o que vai cair na prova? O dobro, o triplo daquilo que o professor mostrou, né? Completamente destoado de um planejamento adequado, de um planejamento que contemple o desenvolvimento cognitivo do aluno. E do outro lado, a gente tem o que o professor vê, 2 mais 2 é igual a 4. O que os alunos lembram quando veem isso? De nada. E o que a tia da limpeza vê? A tia, que às vezes não é alfabetizada, né? Ela vê um emaranhado de palavras de riscos, né, que também não dizem nada. Então, é importante que a gente, essa é uma charge, né, para que a gente possa pensar, refletir sobre o que a gente quer propor para os nossos alunos na matemática, nos anos iniciais, tá? A gente quer propor um conteúdo que o aluno seja capaz de solucionar, que gere no aluno curiosidade, desafio, possibilidades de solução, ou a gente quer simplesmente punir, a gente quer simplesmente dar o conteúdo curricular sem levar em consideração o aprendizado, o conhecimento matemático desse aluno. Aí aqui a gente tem um pouco desse conhecimento real, da aprendizagem matemática. A gente tem um pouco dessa aprendizagem de matemática real, né? É o que a gente tem na escola, é o que a gente tem nas atividades, é algo bem comum, bem rotineiro, né? É uma imagenzinha ali para representar uma expressão, são frações aliás, são expressões que muitas vezes não são compreendidas pelos alunos,
No ensino secundário isso dificulta ainda mais, e na faculdade nem se fala, né? Então, essa aprendizagem da matemática real, essa matemática real que é apresentada na escola, é uma aprendizagem de matemática que não gera aprendizagem, não é? É uma aprendizagem que gera desaprendizagem. Muitas vezes o aluno aprendeu as habilidades matemáticas básicas, e quando ele chega no ensino fundamental, anos finais, ele não consegue avançar. Mas ele não consegue avançar porque existe um planejamento errôneo, existe atividades que não despertam esse interesse, essa curiosidade, e a gente precisa avaliar a nossa prática, a gente precisa avaliar o nosso planejamento pedagógico, tá? E aqui é aquela matemática ideal, é a matemática em que a criança, ela brinque com os números, ela brinque com as expressões, ela seja capaz de se divertir, de realizar esses problemas, ela solucionar esses problemas, tá? E essa realidade, ela faz parte de uma cultura que acredita que as crianças não aprendem pela mera repetição de técnicas e modelos, mas a partir de desafios com os quais se deparam e da organização de meios para superá-los. Em outras palavras, uma educação baseada na problematização. E aí eu vou lembrá-los que nós trabalhamos, que nós estudamos as tendências da matemática, né? As tendências pedagógicas da matemática. E uma delas é a resolução de problemas. Lembram? Isso só pode ser conseguido por meio da reflexão constante da nossa prática. E eu acrescentaria de um planejamento pautado na realidade do meu aluno, na realidade da minha escola. Se eu não possuo esses recursos didáticos que vão ser apresentados aqui agora, que muitas vezes a gente não tem acesso mesmo, mas que eu tenho acesso a pedrinhas, eu tenho acesso a sementes, eu tenho acesso a palitos de fósforo usados na cantina da escola, e tudo isso é possível de ser utilizado numa aula de matemática, tá? Então, a gente traz alguns questionamentos sobre esse real, sobre esse ideal que a gente quer na aprendizagem matemática para vocês hoje, tá bom? O que precisamos saber que para possibilitar o ensino e aprendizagem de matemática? Primeiro, saber a matemática, né? Depois, fazer um bom planejamento da aula de matemática, porque não basta eu saber matemática e eu não saber lidar com o tempo, com o espaço, com os alunos, certo? Depois eu preciso saber fazer uma seleção de recursos, porque também não adianta eu dominar a didática, mas eu não utilizar recursos que vão chegar no meu aluno, que vão ser capazes de fomentar esse desejo, esse desejo de aprender, esse desafio pela curiosidade dos meus alunos. Como desenvolver a cultura da reflexão crítica dentro da escola? Justamente proporcionando espaços de solução de problemas, de estudo de caso, de seminários, utilizando as metodologias ativas que foram apresentadas para vocês numa aula dessas, tá? É importante que a gente faça com que o aluno seja protagonista do processo de aprendizado, que ele não se sinta passivo, que ele está ali só escutando, mas que ele possa interagir com o conteúdo, interagir com o professor e, consequentemente, com o aprendizado. O que são os espaços de formação dentro da escola? É a sala de aula, é o campo, é o parque, é a cantina, é a diretoria, é todo o espaço que gera, que possibilita um aprendizado da matemática. Que dificuldades encontramos para ensinar matemática? Primeiro, essa matemática real, nua e crua que a gente tem, que a gente aprendeu, que faz parte dos nossos conhecimentos matemáticos, da nossa bagagem matemática, que é um ensino extremamente tradicional, que é um ensino que traz a gente para um diálogo em que só uma pessoa fala, na verdade, um monólogo, não é? É a matemática das expressões numéricas abstratas, é a matemática da tabuada decorada, sem significado, sem contexto.
Então, a gente precisa saber que essas dificuldades, elas estão postas. E a gente precisa ressignificar esse ensino da matemática. E vocês são importantes nesse processo, porque vocês estão passando por um processo de formação muito mais valioso do que aquele que eu passei há 15 anos atrás. Vocês estão passando por um processo formativo em que vocês estão tendo oportunidade de compreender como que se dá o caminho do ensino da matemática na sala de aula nos anos iniciais, coisa que faz com que vocês tenham propriedade para ensinar matemática. Isso se vocês tiverem aqueles elementos que são possíveis, que são imprescindíveis, que é o conhecimento matemático, que é o planejamento didático, que são os recursos e que são as estratégias, a metodologia, tá bom? Se eu tenho, se você tem, será sucesso. Então, outros questionamentos. Como os jogos e brincadeiras podem constituir um desafio para os alunos? O jogo por si só, ele nem sempre vai constituir esse desafio. Ele precisa ser estimulado, ele precisa ser incentivado, né? Ele precisa ser inspirado por alguém ou por algo. Então, é importante que o professor ele esteja ali como mediador. Não é pega o jogo e vá jogar. O professor ele precisa interagir com o aluno, ele precisa apresentar as regras, ele precisa respeitar as regras para que o aluno também possa aprender a respeitar, tá? Qual o papel do professor no trabalho com jogos? É esse papel de intermediário, de estrategista, né? De auxílio na solução dos problemas. Como organizar as aulas com jogos? A aula precisa ser planejada, o jogo tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Não posso pensar, lembrei do dominó, pega aqui o dominó, vai jogar. Não, não é assim. Tem um dominó, eu sei que eu tenho um recurso que é o dominó, eu posso trabalhar o dominó com contagem, com adição, com subtração, com a multiplicação, eu posso trabalhar com as formas geométricas, eu tenho várias possibilidades para o uso do dominó na matemática. Então, eu preciso selecionar qual é a intenção do jogo do dominó, certo? Que recursos podemos utilizar? E aí eu vou buscar selecionar esses recursos que eu tenho à minha disposição para que eu possa, dentro de um planejamento adequado, intencional, trabalhar com esse recurso, tá? E qual a função dos registros? Eu falei para vocês que em toda aula a gente precisa ter uma atividade, né? Seja no modelo de planejamento tradicional, seja no modelo de planejamento mais contemporâneo, a gente sempre vai ter uma atividade. Essa atividade é para registrar as informações, registrar o conteúdo. Mas também é importante que a gente faça o registro. Nós, enquanto docente, façamos o registro desse olhar, dessa avaliação, tá? Então, essa avaliação na aula, no uso do jogo, é primordial. A reflexão também gera um registro. O encerramento, aquele momento em que a gente vai avaliar como que foi o encontro, como que foi a aula, como que foi entendido o conteúdo, isso também faz parte dos registros. E aí, o jogo é o caminho das brincadeiras para conhecer o mundo em que vivem e que estão destinadas a modificar. É a primeira escola do pensar e do querer. Nele estão inseparavelmente vinculados o conhecimento e a atividade com o conhecimento. Quem falou isso foi o Rubinstein. Gente, é importante que a gente atente para que o jogo ele é fundamental no desenvolvimento infantil. O que a gente faz quando vai fazer a visita de maternidade de um bebê recém-chegado, recém-nascido? A gente compra um chocalhinho, a gente compra um brinquedinho, né? Emborrachado, com cores. Olha só o que eu encontrei aqui na minha mesa. Então, a gente sempre quer dar de presente algo que vai gerar o quê? Desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento através do jogo, das brincadeiras, das cores, das formas, é fundamental. Imagina na escola, imagina num espaço onde há um planejamento de aula,
onde há um planejamento de um percurso. Mas é importante, né, entender que a criança naturalmente não joga para se preparar para a vida. A criança não vai pegar o jogo, eu vou ganhar porque eu quero ganhar lá no futuro. Não é isso. O jogo, ele converte-se em preparação para a vida, porque os adultos o organizam adequadamente. Isso é possível porque o jogo se introduz na vida da criança por natureza e norma, e, sobretudo, pelo seu caráter de novidade, né? O caráter do desafio, da curiosidade. Então, esse jogo, por que ele prepara para a vida? Porque ele tem também uma intencionalidade, mesmo que ele não seja uma aula, mesmo que ele não seja planejado para a aula em si, mas ele traz objetivos a serem alcançados ao se jogar, né? Certo? E também o jogo, ele exige habilidades, não é? Então, esse movimento de saber algo, que são os conhecimentos prévios, que são as habilidades que eu tenho desenvolvida para que eu possa ser capaz de jogar um determinado jogo, gera esse movimento do aprendizado, do ensino e do aprendizado a partir do jogo, certo? Ao brincar, a criança não apenas expressa e comunica suas experiências, mas as reelabora, reconhecendo-se como sujeito pertencente a um grupo social e a um contexto cultural, aprendendo sobre si mesmo e sobre os homens e sua relação com o mundo, e também sobre os significados culturais, o meio em que está inserida. Quem falou isso foi Borba, né? Então é importante que a gente compreenda que a criança, ela se expressa, ela se comunica através dessas experiências, através da relação com os objetos, com o meio, com as pessoas, e, consequentemente, com esse brincar, tá certo? No brincar, as crianças vão também se constituindo como agentes de sua experiência social, organizando com autonomia suas ações e interações, elaborando planos e formas de ações conjuntas, criando regras de convivência social e de participação nas brincadeiras. Então, no brincar, através dos jogos, é fundamental essas regras, é fundamental a compreensão de conceitos matemáticos, que são imprescindíveis para a realização de um jogo, por exemplo, saber esperar a sua vez. Isso gera um conhecimento conceitual, de conceito, de atitude, de saber fazer, faz com que a criança desenvolva a habilidade do saber esperar, do saber ouvir, do saber respeitar a vez do outro, certo? Uma importante implicação pedagógica dessa compreensão do brincar é a necessidade da escola favorecer a ampliação das experiências das crianças, pois quanto mais a criança veja, ouça, experimente, quanto mais aprenda e assimile, quanto mais elementos reais ela dispõe em sua experiência, tanto mais considerável e produtiva será a atividade da sua imaginação. Olha que interessante, gente. Então, quanto mais ela mobiliza movimenta, né, manipula esse recurso, esse brinquedo, esse jogo, mais ela aprende pela experiência, tá? E aí o lado sério do jogo, né? O jogo não é só brincadeira, não é só diversão, ele possibilita o aprendizado. É isso disso que a gente está falando nessa aula. O jogo na educação matemática, ele passa a ter o caráter de material de ensino, quando considerado promotor de aprendizagem. A criança colocada diante de situações lúdicas apreende a estrutura lógica da brincadeira e, deste modo, aprende também a estrutura matemática presente. Então, todo jogo que gere um conceito matemático, esse jogo vai também possibilitar o aprendizado da matemática, tá? Desses conceitos, desse conhecimento que precisa ser evoluído a cada dia, matematicamente falando, tá? E aí, o jogo como atividade, o sério e o lúdico se encontram na matemática. O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que, pouco a pouco, será incorporada aos conceitos matemáticos. Ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e estudo de novos conteúdos. Então, os conceitos matemáticos, grande, pequeno, alto, baixo, cheio, vazio, grosso, fino, alto, baixo, dentro, fora,
esses conceitos matemáticos, eles estão incorporados nos jogos, na utilização do jogo, os encaixes, o movimento, esquerda, direita, em cima, embaixo, dentro, fora. Essas ações que o jogo possibilita, ao mesmo tempo, possibilita o conhecimento da matemática. Isso é incrível, não é, gente? E aí, a gente precisa falar de planejamento, né? Esse novo planejar. O contexto social na atualidade exige uma formação crítica de sujeitos relacionada à política e aos problemas socioculturais, diferente do pensamento tradicional, da escola tradicional, da metodologia tradicional. Uma formação com ênfase na preparação para o trabalho, não necessita de tomada de decisões e posicionamentos críticos, limitando o espaço para um conhecimento reflexivo. A sociedade evolui rapidamente e a educação se encontra alguns passos atrás, caminhando lentamente na medida em que os educadores estão sendo alertados sobre as necessidades de reavaliar as competências propostas pela educação matemática. Então, olha só, gente, a gente tem um contexto atual de globalização, de envolvimento, de interação, de comunicação, enquanto a educação vem a passos lentos, né, regredindo às vezes até nessa situação do ensino da matemática. E aí a gente precisa, enquanto processo formativo, refletir sobre isso. A gente precisa pensar, será que eu estou contribuindo para que o modelo tradicional do ensino da matemática se perdure, né? Se eternize? Ou será que é importante a gente romper barreiras e fazer com que esse novo ensino, essa nova matemática, essa matemática dinâmica, interativa, ela possa estar cada vez mais presente na escola? Então, o processo de ensino-aprendizagem na disciplina de matemática, possibilidades e limitações no contexto escolar, é uma temática que suscita reflexões e consequentes ações interventivas nas pessoas envolvidas com a tarefa educativa. Isso na tentativa de buscar caminhos que ampliem a qualidade do processo de ensino da matemática, certo? A matemática, no contexto escolar, tem sido uma disciplina temida e, às vezes, sem importância pelos alunos, por não demonstrar contextualização com a vida cotidiana. Assim, necessita-se assumir o seu verdadeiro papel no ensino, propiciando o ensino e uma aprendizagem significativa, criativa, prática e contextualizada, de acordo com a realidade social do educando. Nós falamos disso na aula passada, quando a gente falava sobre o planejamento que precisa ser intencional, precisa estar de acordo com o desenvolvimento cognitivo, com os aspectos sociais, econômicos, de mundo dos alunos. Não adianta eu falar de morango se o aluno só conhece caju, manga, siriguela. É importante que a gente fale a linguagem do aluno, que a gente apresente a matemática de uma forma divertida, contextualizada, para que o aluno possa avançar cada dia no seu conhecimento matemático, certo? Não podemos afirmar que o ensino e a aprendizagem são processos que vêm desde o homem primitivo, onde a educação é transmitida das gerações mais velhas às gerações mais novas. Nesse contexto, as crianças aprendiam todos os conhecimentos, crenças e práticas naturalmente da convivência cotidiana com os adultos. Isso acontece ainda na atualidade, mas a gente percebe também uma disruptura no que diz respeito ao papel da família, né? A gente tem visto que a responsabilidade de educar, de ensinar, até mesmo essas regras de convivência, de sociedade, tem sido repassado para a escola e, consequentemente, uma carga, né, uma sobrecarga de responsabilidades no que diz respeito a esses conhecimentos também tradicionais. E aí, gente, a gente vai chegar agora num ponto que eu acho muito importante, né? Que é assim, o ápice desse nosso encontro, dessa nossa aula. Eu até disse a vocês, né, que eu ia apresentar recursos didáticos legais para vocês, mas também são recursos que podem servir de inspiração para outros recursos, né, para outras possibilidades. Por exemplo, o que a gente chama de ábaco fechado, né, que trabalha as operações de adição, de subtração, que trabalha contagem, que trabalha sistema de numeração decimal, tá? A gente pode trabalhar unidade, dezena, centena e milhar com o ábaco, trabalhar essa ideia da troca também,
da dezena para a centena, da centena para a unidade de milhar, certo? A gente tem esse grande, gente, cheio de possibilidades, o material dourado. Ele trabalha composição e decomposição de números, desenvolve a compreensão das operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, representação e comparação dos números naturais, relação entre unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Gente, o material dourado tem uma infinidade de possibilidades, principalmente nas operações matemáticas, tá? A gente consegue realizar com material dourado grandes operações matemáticas, mesmo com crianças pequenas, para que eles compreendam de fato o que é uma unidade de milhar, que é aquele bloco grande que tem 1000 cubinhos, certo? Todas as operações, as 4 operações matemáticas podem ser trabalhadas com material dourado. A Torre de Hanoi. Né? A Torre de Hanoi é um jogo estratégico capaz de contribuir no desenvolvimento da memória, do planejamento e solução de problemas através de técnicas estratégicas. Esse jogo, aliás, essa torre, né, esse recurso, ele é utilizado nas séries menores, né, nas séries iniciais, como uma atividade, às vezes, de encaixe mesmo, de gradação de círculos, de cilindros, mas nas séries maiores é possível a gente trabalhar essa questão do domínio das estratégias, porque existe toda uma sistemática para se trabalhar, para se transpor a Torre de Hanoi, tá? Aqui são os sólidos geométricos, né? Sólidos geométricos são as figuras geométricas não planas, tá? E aí a gente tem os sólidos geométricos, que são feitos às vezes de plástico, às vezes de madeira, às vezes de metal, às vezes de papel, tá? E esses sólidos geométricos são recursos que são recursos concretos, né, que são possíveis de desenvolver as habilidades matemáticas dos nossos alunos. A escala Cuisinari, como algumas pessoas conhecem, né, ajuda a desenvolver os conceitos de sucessão numérica, de comparação, de inclusão, trabalha as 4 operações, trabalha dobro, metade, fração. Essa escala, ela tem desde a unidade, né, que é o cubinho, até a dezena, que são as 10 unidades. Se você for fazendo a sobreposição de 10 cubinhos, você vai encontrar essa barra laranja, né, que é a dezena, tá? E aí, com essas barrinhas menores, a gente pode trabalhar dobro, triplo, metade, tá bom? Vários conceitos matemáticos com um único material, tá? Esse material é de MDF, mas eu já tive a oportunidade de manusear a escala, com esse, né, de borracha, de EVA, tá? Tem alguns também que são feitos de MDF. O soroban, gente, ele é um ábaco japonês, né? Um instrumento tradicional de cálculos matemáticos, originário na China, no século XVI, tá? O soroban é um recurso que também é utilizado com as pessoas com deficiência visual, né? É um ábaco que dá para a gente ensinar as operações matemáticas, tá? É incrível, a prática do soroban possibilita realizar cálculos em meio concreto, aumenta a compreensão do procedimento envolvido e exercita a mente. Esse material, eu fiz questão de trazer para vocês, que eu encontrei essa imagem na internet, mas eu tenho esse material impresso, feito mesmo de papel chamex e plastificado. Ele é o material que a gente chama na metodologia montessoriana de visão de conjunto, tá? A gente tem as unidades, as dezenas, centenas e as unidades de milhares. E a gente também consegue realizar operações matemáticas grandes, né, para trabalhar quadro valor de lugar, para trabalhar composição e decomposição de números. Esse recurso é incrível, tá? E nesse caso aqui, desse que eu estou mostrando para vocês, é colorido, né? Desperta o interesse das crianças, é muito legal. E também dos jovens.
O Tangram, eu já deixei para vocês aqui até um vídeo sobre a história, né, da origem do Tangram. É possível trabalhar conteúdos como perímetro, área, proporção, fração, razão, divisão, multiplicação, simetrias e semelhanças com o Tangram, tá? Além de também trabalhar com as outras áreas, né, com as outras disciplinas, artes, história, ciências, tá bom? Então, o Tangram, ele é um recurso importantíssimo na matemática. Nas séries iniciais, a gente sempre vai trabalhar com o Tangram, justamente para trabalhar essa questão da criatividade, da sequência de cores, da compreensão de espaços, tá? Da projeção dessas figuras. E os blocos lógicos? Os blocos lógicos, eu tenho uma caixa dessas. É possível reconhecer as figuras geométricas, desenvolvem na percepção de cor, tamanho, espessura e forma. Então, a gente tem aí várias características, né, que vão ser trabalhadas. Conceitos geométricos como área, perímetro e volume também é possível a gente trabalhar nos blocos geométricos. Trabalhar com sequência lógica de cores, de formas, atributos diferentes, né, cor, tamanho, espessura e forma. Isso é fundamental na compreensão, né, no conhecimento matemático das crianças, tá? A gente pode estar trabalhando também com probabilidades e estatística com os blocos lógicos. O geoplano é uma placa, né, cheia de pinos, onde o aluno, onde a pessoa pode estar fazendo a construção de figuras geométricas, tá? E esse geoplano, ele é de madeira, de MDF, mas ele também pode ser feito de borracha, ele pode ser feito com isopor e palito de fósforo, de papelão. É importante que a gente saiba que não é o material que fez, né, mas é a ideia, é a inspiração do geoplano que pode estar vindo para a nossa sala de aula. A balança, que é muito utilizada para trabalhar as noções de peso, né, e de medida, desenvolve as relações de equivalência entre duas medidas, desenvolve o conteúdo de grandezas e medidas, desenvolve as relações de igualdade e desigualdade em expressões numéricas. A gente consegue apresentar isso para os alunos, tá? Através da balança. Aqui são discos de frações. Existe também na metodologia montessoriana a caixa das frações, né, que são gaveteiros que trazem esses discos para se trabalhar a fração em todas as etapas, tá? E eu trouxe aqui também para a gente poder não esquecer que um recurso matemático, né, um recurso didático muito importante da matemática é a calculadora. Ao mesmo tempo que eu posso fazer um registro, uma conta mentalmente, na calculadora eu resolvo em segundos, né, em milésimos de segundos até, depender da habilidade de apertar as teclas. E é importante que a gente saiba que esse cálculo que eu faço na calculadora, que eu faço no papel, que eu faço na mente, eu posso fazer também com tampinhas de garrafa, com lápis de cores, com caroço de milho, com semente de melancia. Então, independente do recurso, da origem, eu posso estar trabalhando matemática em diferentes espaços, com diferentes recursos, mas eu não posso deixar de utilizar tais recursos para tornar a matemática mais significativa, tá bom? E aí, eu termino com muita gratidão essa aula, falando com vocês sobre os recursos matemáticos, tá? Sobre os recursos na aula de matemática. E nesse módulo nós podemos falar de metodologias da aprendizagem, falamos das metodologias ativas, que são tão importantes na área da matemática, falamos do planejamento pedagógico, que também é muito importante na área da matemática. E, na verdade, o planejamento pedagógico é importante em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares, na nossa vida, não é? E hoje nós falamos sobre os recursos didáticos, tá bom? Eu espero que vocês tenham ficado até aqui nesse momento, que vocês tenham compreendido, que vocês possam consumir o material que eu vou deixar depois da aula aqui junto com os slides, tá bom? E que a gente possa se encontrar o mais breve possível. Tchau, pessoal!